circundante, né? Parede A, tá bom? Então, eu já executei a abertura da caixa oclusal com parede pulpar. A característica desse preparo, a parede pulpar, ela deve ser plana, tá? E também já executei o preparo e obtive a parede axial. A inclinação dessa parede vai depender do quê? Do material restaurador. Do tipo de broca que eu vou utilizar. A restauração do tipo metal free, restauração metal free, eu vou cimentar essa restauração com o quê? Adesivo ou com cimento convencional? Adesivo. Cimento adesivo, excelente, tá? Se eu vou utilizar um cimento que apresenta a adesividade, a dentina do dente, eu preciso dessas paredes aqui bem paralelas para reter a restauração, né? Eu não preciso de deixar essas paredes paralelas. Então, eu posso ter uma conicidade negativa de 6 graus, uma vez que o cimento que eu vou utilizar para cimentar a restauração nesse dente, ele já é adesivo. Ao passo que, se eu for restaurar esse dente com uma restauração metálica, tá? A broca que eu vou utilizar para fazer a abertura é a broca 3069. Essas paredes axiais, elas vão ficar mais paralelas entre si, né? Não é 100% paralela, né? Lembra lá, ela vai 1,5 nessa parede, 1,5 nessa parede. Por que que eu preciso de menor conicidade nessas paredes quando eu não vou utilizar um cimento adesivo? Né? É porque, como o cimento não é adesivo, quanto menos cônico for essas paredes, mais retentivo vai ficar esse preparo. Lembra lá que o primeiro princípio que o professor Everaldo passou, né? Paredes mais paralelas tornam o preparo mais retentivo, né? Se o cimento que eu vou utilizar ele não é adesivo, né, então eu vou utilizar uma 3069, que vai deixar esse preparo mais retentivo para eu poder cimentar essa peça com um cimento convencional. Porque a relação dele, só complementando, professor, é por implicação mecânica apenas. É pelo atrito entre as paredes da restauração e as paredes internas do meu preparo. Se o cônico for esse preparo, for mais paralelo, maior atrito eu vou ter entre as paredes do dente e a parede da restauração, interpostos por um agente cimentante. Okay? Então, aí, essa questão da utilização de uma broca para fazer um preparo para determinado material restaurador e de outra broca para fazer a utilização de outro tipo de material restaurador. Tá bom? O terceiro passo agora é o quê? Abrir a caixa proximal, né? Já tenho a caixa oclusal pronta, né? E aí, ó, eu vou delimitar a caixa proximal. Qual a profundidade dessa caixa proximal no sentido ocluso cervical? Todo o terço cervical até a metade, todo o terço médio até a metade do terço cervical. Essa caixa proximal aqui, ó, até a metade do terço cervical. Profundidade no sentido ocluso cervical. Profundidade no sentido mesiodistal. Ó, olha aqui, ó, a caixa proximal é toda essa caixinha branca desenhada aqui, tá? A profundidade no sentido mesiodistal, né, é a metade do terço mesial ou metade do terço distal. Então, eu vou pegar um dente, vou dividir ele no sentido ocluso
cervical, dividir em terços, né? E no sentido mésio distal, também vou dividir ele em 3 terços. Quando eu for confeccionar a caixa proximal, tá? Eu tenho esses limites. A extensão máxima para a cervical é o quê? Metade do terço cervical. Aprofundar essa broca no sentido mésio-distal, essa broca ela deve aproximar até a metade do terço mesial ou terço distal. Então, eu já tenho aí o meu preparo pronto. Tá? Ó, eu já tenho a caixa oclusal e já tenho a caixa proximal abertas. Certo? O quinto passo operatório, né, eu vou executá-lo, né, com a fresa 3113, ou também conhecido como chama de vela, tá? E aí, ó, eu vou biselar o ângulo. Como é que é o nome desse ângulo aqui? Superficial. Ângulo cavo superficial, perfeito, tá? Vou biselar esse ângulo. Para qual tipo de restauração? Metálica ou metal free? Para metálica. Eu só vou executar esse passo de biselamento do ângulo cavo superficial caso o material restaurador seja um material metálico. Por quê, professor? Por que eu não posso biselar isso aqui para cerâmica? Imagina que a restauração depois de pronta, se eu fizer ela em cerâmica, a cerâmica vai ficar com uma borda muito fina. Consequentemente, como a cerâmica é bastante friável, bastante quebradiço, a borda da minha restauração vai fraturar e vai dar infiltração nessa restauração. Não, o metal quebra. O metal quebra, mas o metal primeiro ele amassa, né? Então, quando eu biselo esse ângulo e assento a restauração metálica aqui dentro dessa caixa, as bordas da minha restauração, ao invés de quebrar, elas vão amassar e vão ficar mais justas a essa borda da restauração do preparo. Então, o biselamento de ângulo cavo superficial, eu só executo esse passo para restaurações metálicas, tá? Que é o quinto passo. Assim como eu biselei o ângulo cavo superficial em toda a extensão, né, eu também vou fazer o biselamento, tá? Também chamado slice proximal, tá? Ou biselamento aqui, ó, slice proximal. Todos os ângulos externos desse preparo devem ser biselados, tá? Aquilo que eu falei, ó, uma restauração, né, de cerâmica, né, e aqui, ó, essa parte interna aqui seria a restauração, tá? E eu biselo e faço isso aqui em cerâmica, o que vai acontecer com essa bordazinha aqui em cerâmica? Ela vai quebrar. No metal, ela vai voltar a ficar mais justa ainda a linha do término do preparo. O outro, então aqui, o último passo operatório, tá? Que é o quê? Acabamento final. São as mesmas brocas que eu utilizei para a caixa oclusal, a caixa proximal, né? E biselamento dos ângulos cavo superficial e slice proximal, porém em baixa rotação. Quando você abriu a caixa, você fez em alta rotação. Acabamento, você vai utilizar as mesmas brocas e você vai fazer o biselamento, né? E a abertura das caixas, o acabamento das caixas em baixa rotação. A baixa rotação, o meu preparo fica mais liso, ele fica mais acabado, né? Quase que um polimento. E
em baixa rotação também, fazer o avivamento. Esses ângulos internos aqui, ó, o professor Diogo, o professor Everaldo já falou, esses ângulos internos aqui para restaurações metálicas, eles são ângulos vivos. A própria broca 3069, vamos voltar nela aqui. A própria broca 69, ela já a sua extremidade plana. Tá vendo? A extremidade dela é plana, da 3069. Ó, aqui. A extremidade dela é plana, tá? Então, quando eu passo ela dentro do preparo, automaticamente esse ângulo aqui, ó, que é o áxio pulpar, ele fica um ângulo vivo, um ângulo de 90 graus. Dá mais de 90 graus porque vai dar 91,5, né? Porque é 90 graus mais 1,5 de inclinação dessa parede. Então, essa ponta 3069 já deixa esse ângulo aqui vivo, tá? Para restaurações metal free, né, apesar da foto aqui não estar muito visível, mas esse ângulo da ponta da broca aqui, ó, 31, 31, ele é um pouco arredondado. Consequentemente, quando eu passar ele abrindo a caixa oclusal, esse ângulo aqui, ele não é mais um ângulo vivo, ele vai ficar um ângulo mais arredondado, tá? As características de dentes de preparos para restaurações metálicas e para restaurações metal free. Vamos recapitular, então? Quais as diferenças? Então, até agora eu já sei de quando eu vou fazer um preparo para uma restauração metálica e de quando eu vou fazer uma restauração metal free. Alguém lembra de um? Primeira diferença que eu tenho. Tem A angulagem. ângulos arredondados para cerâmica e ângulos mais agudos para metálica. Tem a questão do bisel também. Bisel também. Pode continuar. Paredes, que para a metálica é mais paralela, para aumentar a retenção. Exatamente. Luciano. Oi, professor. Luciano, só aproveitando a aluna que respondeu aí eu vou só para complementar a pergunta que você fez para ela. Qual ângulo que é arredondado? Os ângulos internos? É ângulo diedro, é ângulo triedro? Acho que os ângulos internos. Esses ângulos internos, de qual grupo que eles pertencem? Não sei. Não sei responder essa. Então, o ângulo diedro formado entre parede funda e parede circundante, vestibular ou lingual, é diedro do segundo grupo. Tá? Então, metal fundido é vivo, igual está mostrando aí. Ó. E esse ângulo diedro do segundo grupo para metal free, ele é arredondado. Foi o que o professor mostrou com a broca aí. E ângulo triedro. Qual que é o ângulo triedro? Responde, pessoal. Você aprender lá na... Travou, professor. Oi? Qual que é o ângulo triedro? É o ângulo formado entre parede vestibular gengival e parede axial. Então, esse ângulo para metal free, ele é arredondado, para metal fundido, ele é nítido. E qual o ângulo diedro do segundo grupo? É quando envolve uma parede de fundo e uma parede fundante. Esse é diedro do segundo grupo. E ângulo diedro do segundo grupo é parede circundante e parede de fundo. E ângulo diedro do terceiro grupo? Duas paredes. Fundo de fundo. Áxio pulpar, que é isso que o senhor está mostrando aí, tanto para metal fundido quanto para metal frio, tem que ser arredondado. Isso.
Então, é o seguinte, o único ângulo em que ele é arredondado, tanto para restaurações metálicas quanto para restaurações metal-free, é o ângulo áxio-pulpar, tá? É o ângulo áxio-pulpar. Esse, ele deve ser arredondado tanto para restaurações metálicas quanto para restaurações metal-free, tá ok? Tirando ele, né, quando a restauração for metálica, todos os ângulos internos vão ser o quê? Vivos. O único ângulo que é arredondado para restaurações metálicas é o ângulo áxio-pulpar, tá? Que é esse ângulo que eu estou passando o cursor aqui. Já para metal free, todos os ângulos internos são arredondados. Tá? Por que disso? Por que tem que ser arredondado? Porque a cerâmica, ela é mais friável. Qualquer região que a cerâmica fique com quina, essa quina pode fraturar. Pode fraturar e ela pode induzir fratura no remanescente dental. A cerâmica, ela é muito dura, né? Então, se eu tiver uma restauração de cerâmica com quina aqui, ela pode induzir a fratura dessa cúspide. Esse é um princípio de... Qual que é o princípio que o professor Everaldo falou lá? Né? Da estrutura dental. Então, é isso aí. Então, vocês já sabem agora abrir um preparo do tipo inlay e vocês sabem também quais são as características de um preparo para metal e de um preparo para cerâmica, correto? Preparo do tipo MOD onlay. Coisa de um preparo do tipo inlay, a diferença é que ele tem a proteção de cúspide, e a cúspide protegida deve ser sempre a cúspide de contenção. Difere um pouco, porque na inlay a gente já começa abrindo a caixa oclusal, tá? Não é? Você vai usar a 3069 para restaurações metálicas e vai usar a 3131 para restaurações cerâmicas, tá? Você vai utilizar a 3131 para molares e a 2131 para pré-molares. Então, vamos lá. Então, tá aqui, nesse quadro, explica exatamente isso. Ó. Quando eu tenho o istmo muito aberto, o que é o istmo? É a distância da parede do preparo da cúspide vestibular até a parede da cúspide lingual ou palatina. Quando essa cavidade é muito grande e eu ponho material restaurador, né, esse material restaurador induz a fratura da cúspide de contenção. O que eu posso fazer para proteger essa cúspide? Tá? Ela vai fraturar. Então, eu abro uma caixa proximal e eu executo uma proteção dessa cúspide de contenção para que o meu material restaurador venha a recobrir essa cúspide. O contato do dente antagonista, essa cúspide, a própria restauração vai servir de proteção para essa cúspide, evitando a fratura. Ok? No preparo do tipo inlay, a gente já começava fazendo o quê? Delimitava a caixa oclusal e já ia abrindo a caixa oclusal. Nos preparos do tipo MOD only, né, o que eu vou fazer? Eu vou ter a redução oclusal. Tá? Então, com a mesma broca lá, com a 3069, né, com a fresa 3069, eu vou fazer sucos de orientação, 3 sucos para cada cúspide, né, um suco. Isso aí o professor Diogo vai passar, vai ficar bem claro para vocês lá no vídeo, tá? Você vai fazer um suco no lado, tá, da cúspide, no vértice da cúspide, tá, e
distal da outra cúspide, tá? Então, vão ser 3 sulcos. Qual a profundidade desses sulcos, professor? Esses sulcos vai ser, para restaurações metálicas, vai ser de 1,5 para restaurações metálicas na cúspide de contenção cêntrica. Profundidade de 1 milímetro na cúspide de não contenção cêntrica. A fresa 3069, a ponta ativa dela, ela apresenta exatamente 1,5. Tá? Aqui está como se fosse ela, mas não é, porque aqui, ó, a 3069, ela apresenta ponta romba, tá certo? A extremidade da ponta 3069, ela apresenta 1,5 de espessura. Você vai fazer esses sulcos exatamente em toda a profundidade da ponta da cúspide. Tá? Então, vai ficar um sulco aqui e 2 sulcos no vértice da cúspide, tá? E 2 sulcos mais do outro lado da cúspide. Depois eu vou unir esses sulcos. Faço a união desses sulcos, tá? Eu vou promover um desgaste aqui, ó, de 1,5 na cúspide de contenção, né? E 1 milímetro na cúspide de não contenção. Então, eu fiz uma redução oclusal. Eu abaixei, eu observo que eu não estou vendo nenhuma característica aqui de pré-molar. Gastei tudo com broca. 1,5 na cúspide de contenção e 1 milímetro na cúspide de não contenção. Tá? Segundo passo, redução da vertente lisa da cúspide de contenção cêntrica. Lembra que eu vou ter que desgastar, eu vou ter que fazer uma proteção de cúspide na cúspide de contenção cêntrica? Então, a mesma coisa que eu fiz para reduzir a oclusal com a broca 3069, eu também vou fazer na cúspide de contenção cêntrica, porém, na vertente lisa, tá? Aqui é a vertente triturante, a cúspide palatina aqui quanto vestibular, né? Então, eu vou fazer a redução da vertente lisa da cúspide de contenção cêntrica. Tá? Então, fiz isso. Primeiro passo, então, está concluído. Ó, eu fiz a redução oclusal. A fresa que eu utilizei para fazer isso aqui? Não. Qual? Está muito rápido aí, gente? 43069, perfeito, tá? 9, observa que até agora eu não falei nada a respeito de qual material restaurador que eu vou utilizar. A 3069, ela serve para fazer essa redução oclusal, né, tanto para restauração metálica, quanto para restauração metal free. Até agora eu não falei nada do que é para metal free e do que é para metal. Então, a 3069, ela serve para fazer essa redução oclusal para qualquer um dos tipos de material. Terceiro passo é o quê? Forma de acabamento e redução da vertente lisa, né? Aí eu tenho 3 tipos de términos aqui para essa proteção de cúspide. Formato de degrau biselado e de término chanfrado. Tá? Observe que para que eu possa imprimir essa característica de degrau no preparo, eu vou utilizar a fresa 3069. Para o grau biselado, eu vou usar a 3069 e a fresa 3113. Para o término do tipo chanfrado, a 3216. Tá? Todos esses 3 tipos de preparo, né, servem para e olha aqui. Então, ó, eu fiz a redução
da superfície oclusal, né? E agora eu vou fazer a forma de acabamento da proteção de cúspide, tá? No formato de chanfro, né? De degrau ou degrau biselado. No vídeo vai ficar aí bem claro para vocês, tá? Depois que eu fiz a redução oclusal de acabamento da proteção de cúspide, agora sim é que eu vou ver a abertura de como é que é o nome dessa caixa aqui em amarelo. Vamos participar, gente. Eu não estou vendo o rosto de vocês aí, eu estou preso aqui no slide, mas vocês poderiam participar aí para a gente... Caixazinha aqui, ó, em amarelo. Caixa oclusal. Né? Lá no preparo do tipo inlay, não foi a primeira caixa que eu abri? Agora não. Né? No caso do tipo inlay, primeiro eu faço a redução oclusal, depois eu faço o biselamento da superfície lisa, né, da vertente lisa, custo de contenção. Depois eu fiz a forma de acabamento aqui, proteção de cúspide, e agora é que eu vou fazer a abertura da caixa. Tá? Ter isso bem claro para vocês. Tá? É lógico que é necessário vocês decorarem alguma coisa, né? Então, esses passos vocês têm que decorar as brocas que eu vou utilizar esses passos. Tá? O passo operatório é o quê? Abertura das caixas proximais. Tá? Eu vou utilizar a reza 3069 para poder fazer essas aberturas. Tá? Caixa oclusal, parede pulpar plana. Característica das caixas proximais. Parede gengival plana. Paredes axiais, vestibular, lingual, divergentes para oclusal 3 graus. Paredes axiais, elas tinham uma conicidade negativa para a oclusal. Agora aqui, nas paredes axiais, elas vão ter o quê? Uma conicidade de 3 graus cada uma. Tá? Vou botar na foto para vocês entenderem. Tá? Abertura da caixa proximal. Aí eu pergunto para vocês, qual que é essa profundidade dessa caixa no sentido ocluso cervical? Qual que é a profundidade dessa caixa? Do tipo inlay, profundidade da caixa proximal, metade do terço cervical. Então, a profundidade, o quanto que eu vou afundar essa broca aqui, ó, no sentido, vou aprofundar essa broca até eu atingir o quê? Metade, terço, tá? Largura da caixa proximal. Caixa proximal. A meia largura da caixa oclusal. Essa parede aqui. Tá? Então, essa parede junto da mesial, junto com a parede da distal, as duas paredes têm que ter uma conicidade de 3 graus. Um pouquinho difícil aí, eu confesso para vocês que eu acredito que seja, né, um entendimento, porque são muitas informações, né, são muitos passos operatórios, né, e que vocês, no final, vão ter que decorar para seguir passo a passo. Mas o que é importante vocês aprenderem aqui nessa aula de hoje? É entenderem o que é um preparo do tipo lay, o que é um preparo do tipo overlay e o que é um preparo do tipo onlay. Tá? Isso aí, se vocês entenderam, eu já me dou satisfeito por hoje. Tá? Além disso, quais as diferenças que eu tenho
entre um preparo para restaurações metálicas e um preparo para restaurações do tipo metal free. Isso também é o objetivo da aula de hoje, tá certo? Outra coisa, conhecer qual a broca e qual a indicação de cada broca. A gente já falou da broca 3069, da 3113, para fazer o biselamento do ângulo cavo superficial. Já falamos da broca 31T1, que é para o quê? Fazer a abertura de caixa oclusal e caixa proximal para restaurações do tipo metal free, tá? E as brocas que nós utilizamos para fazer a forma de acabamento da proteção de cúspide. Então, isso aí vocês vão ter que estudar, né? Estudar, reler passo a passo desse, tá? Assistir os vídeos que o professor Diogo vai disponibilizar da parte laboratorial, né? Aqui, ó, eu já tenho o meu preparo do overlay. Se eu terminar o meu preparo desse jeito aqui, para que tipo de material restaurador esse preparo foi executado? Cerâmica. Ângulos internos, aqui os ângulos estão metálicos, tá? Tá faltando uma coisinha aqui para ela ficar metálica. Arredondar o Tá ângulo faltando. do pulgar. Biselar o ângulo axo-pulpar, exatamente. E aqui, né, o que está dando aqui para que essa restauração seja para a restauração metálica? Ângulo superficial. O que eu tenho que fazer nesse ângulo? Metálica. Fazer o biselamento. Aqui, ó. Biselamento, tá? Biselamento. Como é que é o nome dessa broca aqui? 13, chama de vela, tá? Então, ó, eu vou pegar a broca 3113 e vou biselar o cavo superficial e fazer também o slice proximal. Certo? É muita coisa? Concordo que é, tá? Coisa? Bem aí, gente? O último passo aqui, ó, tá? Do preparo, proximal. Certo? Olha lá. Slice proximal, né? Então, aqui eu estou finalizando, né? E o último passo é o acabamento final, é aquilo que eu falei. Você vai usar as mesmas brocas que você utilizou para fazer todo o preparo, porém, agora, utilizar a caneta de alta rotação, você vai utilizar outro ângulo, né? A caneta de baixa rotação, né? Os mesmos passos. Ok? Alguma dúvida? Muitas, né? Realmente, essa aula, ela é um pouquinho pesada, dado a quantidade de informações que são passadas para vocês. Eu estou vendo o rostinho de vocês. Um com a mão no queixo, tem outro que está desesperado, não sabe o que faz, né? Torta dormindo, né? O Guilherme está rindo porque não entendeu nada, e a Nara também está pior ainda. É assim mesmo, preparo em prótese fixa, é por isso que nossa disciplina ela é considerada um pouco para vocês, porque são muitos passos que eu tenho que saber e muitas brocas, né? À toa que
uma restauração em resina composta custa aí 400, 500 reais, e uma restauração que vocês aprenderam, acabaram de aprender a fazer, custa 2.500 reais. É um produto que vocês estão aprendendo a produzir para poder vender no mercado assim que vocês saírem da faculdade. Não tem nada que é difícil de fazer que seja barato, tá? Preciso de saber muito, preciso. Além de você saber para que serve cada bloco, para que serve cada passo operatório desse, né? Você tem que saber executar isso com leve, né? Você vai ter que fazer, no mínimo, uns 300 preparos desses para você começar a ficar mais ou menos. Tá bom? Então, encarem dessa forma. Opa, isso aí é interessante. Caro, dá trabalho para fazer, mas custa caro. Isso me traz uma boa remuneração. E se eu quiser um paciente para fazer um preparo do tipo inlay ou overlay, eu tenho. Se eu quiser marcar um paciente por dia para fazer esse tipo de preparo, eu tenho. A demanda é muito alta. O que é difícil é o paciente saber que um bloquinho desse tamanhozinho custa R$ 2.500. Nem todos os pacientes vão ter condição de fazer. Muitos pacientes vão optar por fazer o mesmo preparo, porém com uma restauração metálica, que é a metade do preço. R$ 250, uma restauraçãozinha metálica. É a média de preço que os colegas aí trabalham, né? Não falando do professor Everaldo, que cobra 5 mil numa pecinha dessa de cerâmica. Tá bom? Só para descontrair. Professor, fico feliz que você fala que eu faço assim. Pelo menos milicia, né? Milicia 10 mil cada um desses, dado a habilidade que o senhor tem de fazer esse tipo de preparo, né? Eu já faço esse tipo de preparo há 20 anos e não chega nem aos pés do preparo que o professor Everaldo executa, tá? Mas eu chego lá, eu tenho mais 20 para frente aí para alcançar ele, né? Isso. A gente tem que entender que é trabalhoso, você tem que saber, você tem que conhecer cada passo desse e saber para que serve, né? Você tem que saber para que serve a parede pulpar, para que serve a parede axial, você tem que saber o porquê que você tem que arredondar um ângulo interno, né? Para que você entenda o que você está fazendo. O professor Diogo fala muito isso, eu acho isso uma fala muito interessante. Não é só fazer por fazer, é entender por que você está fazendo. Tem que reduzir a oclusal de um dente que vai ser restaurado com uma restauração tipo prótese fixa. Né? Por que eu tenho que fazer essa redução? Porque o material ele tem que ter uma espessura para ele não amassar, para ele não quebrar, né? Para que eu tenho que fazer a caixa proximal, né? Por que eu tenho que fazer a caixa oclusal? É porque a peça protética, né? A restauração que vai ser feita lá no laboratório, ela tem que ter uma espessura, né? Tem que ter resistência estrutural. Ok? Então, assim, a aula eu só estou explanando para vocês. Eu não quero que vocês terminem a aula sabendo, passo a passo, certinho, o que é. Isso você tem que estudar. Isso aí você vai ter que... Alguma coisa você vai ter que decorar, né? Mas outras coisas você vai ter que entender que para que servem. Veja uma cúspide. Isso não é decorar. Seja uma cúspide para ela não fraturar. Então, vamos lá para o preparo do tipo overlay. Preparo overlay. Eu tenho uma caixa oclusal, 2 caixas proximais, uma mesial, uma distal, e eu faço a proteção de cúspides da cúspide de contenção cêntrica e da cúspide de não contenção cêntrica. Então, aqui, ó, eu tenho aqui
plástico, né, no qual mostra exatamente como que é a dissipação de forças, né? Esses arco-íris que vocês estão vendo aqui, ó, são vetores de força, né? Quando eu tenho uma restauração do tipo Inlay, observa que essas forças ficam concentradas ao redor da restauração. E quando eu cubro essa superfície oclusal com uma restauração do tipo overlay, observe que não há área de concentração de forças. Essas forças, elas são dissipadas por toda a estrutura do remanescente dental. Quando eu cubro, né, a superfície oclusal com uma restauração do tipo overlay, eu tenho uma melhor dissipação de forças. Lógico que, se aqui eu tenho maior concentração, porém eu tenho mais remanescente dental. Se a minha cárie veio só até aqui, eu só vou abrir até aqui. Agora, se minha cárie for maior, a distância aqui, ó, a caixa proximal, né? Se a minha caixa proximal for maior, porque a cárie destruiu mais a proximal, o certo é que eu faça a cobertura das cúspides de forma que eu proteja essas cúspides de fratura. Bom? Tá? Sequência operatória, né? A mesma sequência. Primeiro passo, reduzir a face oclusal. Ó, eu vou reduzir a face da cúspide de contenção cêntrica com 1,5 e a cúspide de não contenção cêntrica, né, com 1,5. Caso, isso aqui para restaurações metálicas, tá? E se fosse para restauração metal free, eu teria que desgastar mais ou menos? Mais, exatamente, tá? Se eu for fazer uma redução oclusal para um material restaurador do tipo cerâmica, eu teria que desgastar mais. Quanto? 2 milímetros. Se a ponta da broca nova ela tem 1,5, eu teria que afundar a broca toda e mais um pouquinho, para que eu consiga sucos de orientação que vão me orientar a desgastar 10 milímetros da superoclusal. Mas é o mesmo passo, tá? É o mesmo passo da overlay, tá? Até aqui. Na onlay, eu faço o desgaste da vertente lisa da cúspide de contenção. Na overlay, eu faço a mesma coisa para as duas cúspides. Eu não vou cobrir as duas, tá? A mesma fresa 3069, né? Na onlay, eu faço só a vertente lisa, só da cúspide de contenção. Na overlay, eu faço tanto a cúspide de contenção quanto da cúspide de não. Tá? Então, tá aqui. Quando eu for fazer a proteção, né, a linha de término da proteção de cúspide, tá? Aí sim, se eu for utilizar restauração metálica, né, eu vou utilizar as fresas 3069 e 3113 para degrau biselado, né, o término enxanfrado, a fresa 3216, e degrau vivo ou ombro com as fresas 3069 ou 2131, né? Então, tá aqui, ó. Degrau biselado e término chanfrado é para restaurações metálicas. Degrau vivo ou ombro de 90 graus é para o tipo metal free. Operatório aqui, ó. Biselado, né? Continuo da mesma forma. Vou fazer a abertura da caixa oclusal, né? E lua para cada cúspide, né? Para cúspide vestibular. Isso aqui é um dente bicuspidado. Mas se for um dente tetracuspidado, é em formato de meia lua para cada cúspide. Então, daí em diante, é o mesmo
é a mesma forma que um lei, tá? Término de chanfro, broca 32,16, degrau é a 30,69, né? Degrau biselado 30,69 com desse degrau, né, para restaurações metálicas. Bom, e aí, abertura da caixa proximal, daí em diante segue a mesma operatória, porém, aqui, ó, com a proteção das duas cúspides, tá? Das duas cúspides. Se eu for fazer uma overlay metálica, esse preparo aqui já está pronto. Ângulo, cavo superficial biselado e slices proximais já biselados também. E assim, nós terminamos, né? Aqui uma overlay, tá? Que eu tenho proteção tanto de cúspide lingual quanto vestibular, as características de um preparo. Esse preparo aqui é para uma restauração do tipo metálica ou metal free? Internos, ó. Vivos, tá? Ângulo cavo superficial biselado, tá? Restauração metálica, tá? Aí a gente tem quais as principais diferenças entre preparos destinados para restaurações metálicas e não metálicas, né? Primeiro deles, profundidades da caixa. Aonde que eu tenho que ter profundidade maior? Gaste oclusal quanto das caixas proximal e caixa oclusal. Metal ou metal free? Metal free. Metal free, perfeito. Né? Linhas de término, ângulos internos vivos, é destinado a restaurações do tipo internos arredondados, né? Para restaurações do tipo metal free, exceto que ângulo cavo superficial é arredondado tanto para restaurações metálicas quanto para restaurações metal free. Bom? Paralelismo versus cimentação. Aonde que eu preciso de mais paralelismo para que eu tenha mais retenção entre a peça protética e as paredes do dente? Para uma metal free ou para uma metal? Metal. Metal. Excelente, ótimo. Tá? É isso mesmo, viu? Profundidade das caixas e redução oclusal, né? Para materiais metálicos, tá? Eu não necessito de tanta redução oclusal. Então, a redução oclusal é mais conservadora, tá? Porque o metal, ele pode ser fino, que ele não quebra, ele amassa. E ele amassando, ele corre justeza e, tá? Já para materiais cerâmicos, tá? Eu preciso de uma redução menos conservadora. Quer dizer, eu tenho que desgastar mais dente para que a restauração de cerâmica fique mais espessa. Certo? De término, né? Aquelas linhas de término da proteção de cúspide, né? Para restaurações metálicas é enxanfrado, que é com a fresa 3216. Ou o grau biselado, que é executado utilizando a fresa 3069 associada à fresa 3113, tá? E as linhas de término para materiais cerâmicos é em degrau vivo ou ombro de 90 graus. Degrau vivo eu executo com a fresa 3069 e ombro de 90 graus eu executo com a fresa 3131 ou 2131. Ângulos internos para restaurações metálicas nítidos, ângulos do primeiro e segundo grupo, tá? Exceto o ângulo áxio pulpar, que deve ser biselado. Para restaurações cerâmicas, ângulos internos arredondados, tanto de primeiro, segundo e terceiro grupo. Paralelismo, né? Os ângulos
para restaurações metálicas, eles devem ser em torno de 3 a 5 graus, tá, em cada parede, né? Somando aí de 6 a 10 graus, tá? Que broca que tem 1,5 de convergência em cada parede sua? A broca 3069. Quando eu passo ela vertical, né, paralelo ao eixo de inserção da peça protética, né, cada parede ela vai ter o quê? Em torno de 3 a 5 graus, né, somando um total de até 10 graus de ativa para a oclusal. Para restaurações metálicas, eu vou utilizar fresas, né, que tenham 3 milímetros em cada parede sua, né, perfazendo um total de 6 graus de conicidade. Quando eu executo esse preparo, eu venho em torno de 6 graus em cada parede, perfazendo um total de 12 graus, de 6 a 12 graus, certo? Lembrando que o material cimentante de peças protéticas do tipo metal free é um agente cimentante adesivo. Portanto, eu não preciso de retenção friccional, eu não preciso de imbricamento mecânico, eu preciso de adesividade. Por isso que as paredes axiais podem ser mais abertas para a oclusal. Tá? Um textinho, né? Precisa de estudo, capacitação teórica, treinamento com instrumentos adequados, né? Ou seja, brocas novas, dedicação, né? E repetição. Protix é essencialmente repetir. É fazer o primeiro preparo, dar errado, né? E vai dar errado de todo mundo, a não ser que você seja um enviado de Deus aí, que já veio protesista, já nasceu protesista, mas os primeiros preparos de vocês aí vão dar errado. E eu torço para que dê errado, né? Porque o primeiro preparo que eu fiz, né, se fosse um dente vital, né, esse dente fazia realmente coroa clínica, tanto que eu desgastei esse dente, tá? Então, é assim, há necessidade de que vocês dediquem ao trabalho de vocês, tá? E estejam preparados para errar, né? Porque é errando que a gente vai acertar. Como a aula de hoje, né? Se vocês vissem o desespero que eu fiquei a hora que apagou tudo, que o computador começou a reiniciar e começou a atualizar o Windows, né? Eu fiquei com vontade de ligar lá pro cara que inventou o Windows, né? Felicidade para ele, né? Mas é assim, aula ao vivo é assim. Ainda bem que a gente tem uma equipe de professores assim muito unida, né? E que segura, né? Cada professor aqui bate o escanteio e corre a cabecear, né? Professor Diogo, muito obrigado por ter segurado as pontas na aula de hoje aí, professor Peral também. Tá? Mas é isso, a gente é uma equipe muito unida e a gente está aí para ensiná-los. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês por hoje. Professor Diogo, professor Everaldo, a palavra está com vocês. Viu? Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado pelas considerações que o senhor executou, e realmente é dessa forma. Quantas vezes na aula do professor Everaldo, ele foi lá na oclusão, foi na morfologia, a gente vai na dentística, conversa de periodontia, porque nós não somos só professores de prótese fixa. Vocês entenderam que a nossa função é ministrar para vocês conhecimentos de odontologia. Então, se está na gama de odontologia, a gente sempre vai saber responder no pronto para vocês, ok? Agora eu gostaria de escutar de vocês. Quais são as dúvidas que Professor vocês Diogo, têm? Pode falar, professor. antes que eles falam um detalhezinho. Claro. Viu, turma? Então, vocês viram a aula do professor aí, da conversa que o professor Diogo teve no intervalo, eu ajudei alguma coisa, mas precisa entender, a gente precisa ter o conhecimento, entender e saber aplicar o conhecimento. Ter o diagnóstico para... O que é diagnóstico para vocês? Alguém consegue me responder? O que é diagnóstico? Vamos?
diagnóstico para vocês. Ninguém? Professor, Então, eu acho que preste é mais atenção. porque é a identificação de um possível problema do paciente. Isso, então preste atenção. Fazer diagnóstico, estabelecer um diagnóstico, a gente estabelecer um diagnóstico ou traçar um diagnóstico, o que a gente precisa diagnóstico? De exames? Exame clínico, contar. Áreas tem exames. Mas, para que eu faça o exame, o que eu preciso ter? Para fazer o exame, aí é normal. Entendeu? Exatamente. Eu preciso conhecer a normalidade através de um exame clínico e somado a exames complementares de laboratório ou radiográfico, né? Eu posso juntar muitas informações, conhecendo o que é normal da estrutura e recebendo esse conhecimento, recebendo informações através do exame clínico e através dos exames complementares, eu posso detectar o grau de deterioração daquela estrutura que eu conheço ela como normal. E eu estabelecer para ela que ela perdeu em deterioração 50%, 60%, 90%, 10%. É que eu vou estabelecer, veja bem, baseado no diagnóstico, grau de deterioração do aparelho mastigatório do meu paciente, que eu estou avaliando, eu vou, então, estabelecer o meu plano de tratamento. Se for prótese, vai envolver essas questões todas. Alguém chamou? Alguém chamou? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Tá. Então, olha, então eu preciso saber disso. Então, para que eu seja um dentista, eu tenho que conhecer a normalidade das estruturas, a normalidade do aparelho mastigatório. Eu não vou conhecer sistemicamente todo o organismo do meu paciente, mas quando eu tiver dúvida, eu vou complementares a médico, né, a neurologista, a cirurgião, a cardiologista, tudo para que eu estabeleça um diagnóstico, que é o grau de deterioração que o meu paciente tem, para que eu possa tratar ele. Porque, às vezes, não tem nenhum problema relacionado com o mastigatório que eu não possa tratar. Mas, às vezes, ele tem uma alteração no sistema que influencia diretamente na minha intervenção clínica para reabilitar esse aparelho mastigatório do meu paciente. Então, eu preciso criar e entender para que eu possa buscar todas as necessidades de complementos e o meu conhecimento e o exame clínico estabelecer essa deterioração, né? Então, eu queria deixar esse detalhe para vocês. E agora o professor Luciano falou para vocês de preparo intracoronário do tipo inlay, do tipo onlay, do tipo overlay. Se vocês aprenderam, aí eu pergunto para você, quando você terminar um preparo do tipo inlay, onlay ou overlay, qual é a característica final que cada um desses preparos tem que apresentar? Ele tem que satisfazer aqueles 4 princípios. O princípio de retenção e resistência, satisfazer o princípio estabilidade dimensional, estabilidade estrutural, que é a prótese ter resistência depois que reabilita o dente. Ele tem que satisfazer a questão da estrutura dental remanescente,
integridade marginal. Para que eu consiga e olho que o meu preparo está satisfazendo esses princípios todos, o que eu tenho que descrever como característica final de cada desses preparos? Porque se eu não tiver isso na cabeça, em mente, das características finais que um preparo do tipo overlay apresenta, vai envolver tudo aquilo que eu falei para vocês na aula passada e todos os conhecimentos anteriores que vocês tiveram, de morfologia, de anatomia, de oclusão, de tudo isso, do conhecimento dentístico, porque eu preciso recuperar um dente para depois preparar, porque eu já tenho que entender que o meu preparo estético ele tem que ter forma geométrica devida, não é igual na dentística, que a forma geométrica do preparo é a forma de remoção da cárie, a forma que o preparo ficou, removendo a deterioração do dente. Mas já na prótese não é assim. Então, eu tenho que entender tudo isso. Se eu não entender isso, eu vou ficar dificultando o meu trabalho posterior, né? Atividades que vão vir, que é de laboratório, depois que é de clínica, na hora de fazer exatamente isso que eu estou falando, exame clínico, diagnóstico, estabelecer plano de tratamento, observar todos esses detalhes. Então, eu queria deixar esse alerta para vocês buscarem isso que eu falei. Então, quando vocês forem estudar cada um desses preparos aí, já escreve aqueles princípios daquela aula passada nossa, como que um preparo intracoronário dessas 3 categorias tem que apresentar como características finais, tá bom? Então, fica o meu abraço aí para vocês, para os meus colegas professores, e até a próxima. Perfeito. Obrigado, professor Everaldo, pelas considerações. Agradeço o entendimento da turma que realmente, conforme solicitado, manteve as câmeras. Eu acho que essa é a nossa ideia, que a gente consiga ministrar essas aulas da melhor forma possível para vocês. O conteúdo é vasto, mas literalmente isso é a sua vida. Você está definindo a qualidade do seu preparo, da sua profissão, qualidade de vida sua, dos seus entes queridos, dos seus familiares. Tudo vai depender de como você encarar essa odontologia, ok? Turma, acabei de postar para vocês lá na primeira semana no AVA, dentro do objeto de aprendizagem, vai ter um link que vai te levar para o preparo Overlay Metal Free do dente 17. Então você vai acessar o AVA, vai pelo link desse objeto de aprendizagem, vai ser direcionado para o YouTube, onde tem esse vídeo. Solicito que façam esse caminho. Ah, professor, vou entrar direto no canal do senhor para ver o vídeo. Não façam dessa forma, por questões de acesso ao AVA. A gente precisa que vocês acessem o AVA, acessem esse objeto de aprendizagem e assistam esse vídeo. Para a semana que vem eu vou postar outros vídeos sobre preparos intracoronários. Então, antes da próxima quinta-feira, eu já vou disponibilizar alguns vídeos para vocês, vou postar no AVA para que vocês executem. Toda aula nossa vai ter atividade após a aula executada. Também vou postar essa atividade, mas hoje, no tempo restante que nós teríamos dessa aula, o que eu vou solicitar para vocês? Dê um pause, bebam a água, dá uma refrigerada em tudo, dá uma organizada e volte para assistir esse vídeo de imediato, hoje ainda, porque os conceitos estão frescos. Você acabou de assistir uma aula teórica e assim você vai assistir uma demonstração prática de execução na prática. Tudo vai fazer sentido. Se você deixar esse vídeo para assistir, domingo eu vou assistir esse vídeo, professor. Às vezes, algum conceito, alguma forma de análise, alguma construção que você conseguiu executar hoje, no domingo você não consiga essas mesmas conexões. Então, sempre que a gente terminar a nossa aula
teórica, de explicação de execução, a gente vai fazer essa demonstração da prática para vocês conseguirem acompanhar tanto o teórico e o prático, ok? Alguém tem alguma dúvida, turma? Podem perguntar. Tudo certo? Professor, não em relação à aula, mas em relação ao plano de ensino, o senhor vai postar? Vou postar. Estava tendo definições essa semana sobre carga horária laboratorial, quando seria liberado, se realmente seria homologada aquela nossa proposta inicial, mas o nosso intuito é: o laboratório se iniciará após a primeira VA. Isso é fato. Eu já disponibilizei para vocês a lista de material, não já? Que é o principal ali. Ok. Lista de material. Vou terminar esse refinamento desse plano. Quanto antes já coloco à disposição de vocês. Ok? O que mais, turma? Podem perguntar. Tudo ok? Tudo certo? Turma, então, novamente agradeço a participação dos professores, agradeço a participação de todos os alunos que realmente entendem a situação e ficam com a gente do início ao fim, do início até o fim. E nós vamos colher bastante frutos desse novo modelo de ensino-aprendizagem. Eu acho que é um desafio tanto para os alunos quanto para os professores, mas tudo em prol da odontologia. A gente é mais forte que tudo isso. Certo? Turma, qualquer dúvida podem colocar lá no grupo. Estou sempre pronta a responder. Professores, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Muito obrigado. Obrigado, turma. Ótimo, foi top, professor Luciano. Obrigado, professor. Obrigado.